E aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Otaku Fora da Curva, aquele quadro em que dois ou mais otakus aqui do Genkidama discutem alguma coisa, algum tema que geralmente não é muito falado, ou alguma teoria, ideia meio maluca. Nesse episódio eu tô aqui com a Carol. Oi, Carol. Olá, pessoal. E eu vou tentar explicar pra ela uma teoria meio maluca, meio estranha que eu tenho sobre por que tem tanto cara machista no meio dos otakus. E eu acho que, eu vou ser bem sincero, essa teoria pra mim também serve em outras áreas nerds, como o pessoal da Star Wars ou o pessoal dos quadrinhos. E pra ver se essa teoria tem alguma lógica, eu, claro, chamei outra pessoa aqui pra meio que ter um outro olhar sobre a minha ideia pra ver se tem alguma lógica ou não. E antes, você sabe mais ou menos, assim, quando foi que você teve essa teoria, assim? Qual foi o start dela? Assim, ó, o primeiro start que eu tive pra isso foi quando eu li um documentário na Netflix, eu não me lembro o nome, mas era sobre competições diferentes ou meio estranhas. E daí, um dos episódios era sobre ioiô. E eles contavam a história de um cara que era meio, se eu não me engano, ele era meio craque do ioiô, só que não tava certo se ele ia ganhar ou não. E eles também contaram a história de uma menina, uma guria do México, que ela era, tipo, disparado a melhor mulher do ioiô. E ela era, tipo, entre aspas, assim, eu vou falar o que a série disse, eu não tô querendo parecer preconceituoso nem nada. Dizia assim que ela era tão boa que ela chegava a competir com os guris. Só que assim, se tu vai ver, ioiô não é tipo correr 100 metros. Não é um negócio que a massa muscular inflige. Então, na teoria, não seria algo que teria que ter tanta diferença entre homem e mulher. É um negócio que é mais habilidade manual do que força bruta, que é o que geralmente o sexo masculino tem vantagem. E daí eu me lembro que quando ela entrou assim no salão pra competir na área dos meninos, e o narrador falou uma frase mais ou menos assim: não sabemos o que vai ser mais difícil, ela conseguir ganhar ou ela aguentar ficar com tanto nerd fedorento no galpão. Isso meio que deu um estalo, dizendo assim, mas tia, por que será que isso acontece? E aquilo meio que se consolidou quando eu vi no YouTube um casal brigando porque o cara tava jogando xadrez e a namorada chegou em casa. E ele disse, tá, senta aí que eu já vou acabar a partida. E ele disse que demorou 20 minutos pra acabar a partida e ela ficou de mal com ele. E daí em um certo momento ele comentou e disse assim, é que tu não tem um xadrez na tua vida, algo assim, pra meio tu entender o que eu tava fazendo e por que eu demorei 20 minutos contigo estando do meu lado. Isso meio que me deu outro start e aí encaminhou para eu ver a relação que os homens têm com certos tipos de hobbies. Porque, por exemplo, tu vai olhar, o que seria o hobby? O hobby é algo que tu dedica o teu tempo, às vezes o teu dinheiro, para ter uma satisfação pessoal e meio que não ter uma remuneração monetária, né? E o que tu vê? Claro, tem hobbies que são coletivos e tem hobbies que são individuais. E eu vejo que muitas vezes nos hobbies individuais, as pessoas que entram nesse tipo de hobby, elas meio que têm uma dificuldade de socialização. Elas meio que usam o xadrez, ler história em quadrinho, ou ver mangá, ou assistir anime, como uma forma meio de escape do resto da vida. Eu não sei se tu me entende. Tô entendendo. Eu tô seguindo sua lógica de que elas meio que já não têm um certo empenho, ou melhor, um certo talento, assim, pra coisas coletivas, né? Então o escape delas são coisas que são mais individuais, né? Só que isso acaba meio que ela perdendo essa desenvoltura de estar no coletivo. Sim. Então, ok, a gente tem aquela pessoa que ela é frustrada por não ter uma capacidade social. Então, sei lá, ela se acha estranha, se acha feia, ela gagueja, ela não consegue conversar. Então, por causa disso, ela acaba tendo dificuldade em criar amigos e também acaba tendo dificuldade em ter relacionamentos amorosos. O que para
pra juventude, homem, esse gênero é uma coisa muito importante. E daí ela tem essa frustração nesses dois âmbitos e ela usa outros meios como escape dessa frustração. Só que aí vem o problema que começou a acontecer nos últimos anos. Esses hobbies individuais, que geralmente eram muito nichados, eles começaram a ser mais abertos pro público em geral. Então, por exemplo, o gordinho que era fã da história em quadrinho, que adorava o Demolidor porque tinha lido a fase do Frank Miller, ou porque tinha lido a fase do Mark Waid, e dizia, pá, como é legal esse super-herói, é uma coisa só minha, é algo que... como eu sou diferente por eu ter descoberto esse super-herói, por gostar dele. De repente, do nada, a Netflix chega e me lança uma série. Daí o cara que ele tinha inveja e que fazia bullying nele começa a falar do Demolidor. A patricinha da escola que esnobava ele começa a falar do Demolidor. Ele olha essa situação e pensa, peraí, o que era o meu refúgio? O que era o local que eu me sentia bem? O que era que eu fazia me esquecer dessas pessoas? Tá sendo invadida por elas. Eles quase, encaram como uma certa apropriação cultural deles, né? Sim, é aquela velha história. Não, peraí, eu fui xingado por ser nerd, eu fui xingado por ser otaku, pra hoje em dia tá todo mundo comentando sobre Ataque nos Titãs. Um pessoal que só vê Ataque dos Titãs porque tá sendo comentado no Twitter e tá falando, se achando diferente, sendo que eu que fiz tudo isso, eu que desbravei tudo isso, pra não ter que lidar com vocês, pra esquecer que vocês existiam, tá sendo invadido justamente pelas pessoas que eu tentei me afastar. Não sei se eu consegui expressar bem isso. Sim, eu entendi. Deu pra entender. E assim, ó, eu falando isso, eu não quero que as pessoas pensem que eu tô julgando mal as pessoas que assistem anime ou que escolheram assistir anime. Porque assim, ó, eu vou falar a verdade. Eu era uma pessoa frustrada socialmente. E até também no âmbito romântico. E eu peguei essa questão de olhar série, de olhar anime, como algo pra me desviar da dureza que era a minha vida sem ter grandes relações sociais. Só que, graças a Deus, eu não me voltei pra essa parte de ódio ao ver que as pessoas com quem eu não conseguia me relacionar do nada estão gostando daquilo que eu usava como escape deles. Tem muito a ver com depois como ela encara, né? Essa nova entrada das pessoas, né? Eu acho que essa é a questão. O que me fortaleceu isso foi pensar em como as pessoas veem essa nova entrada de outros. Por exemplo, um caso que ficou famoso, que foi uma jornalista que ela fez uma resenha de um videogame. Daí um cara reclamou, dizendo que ela tava falando bobagem, que ela não entendia o que ela tava falando, e que se ela quisesse falar mesmo sobre videogame, ela devia mostrar... Eu não me lembro bem qual é as palavras, mas é o histórico de jogos que ela tinha. Não me lembro até se era no Xbox, no PlayStation. Acho até que era no Xbox. Estão dando uma carteirada. Eu não acredito, olhando pra ti, eu não acredito que tu realmente gosta e entenda daquilo. Ou pelo menos eu acho que tu não merece entender daquilo, porque tu não passou por tudo que eu passei. Tu não ficou tanto tempo gastando dedicação e horas jogando videogame ou lendo os mangá que eu li pra tu chegar agora e dizer que gosta. Ou até mesmo, eu sofri tanto com esses caras ou com essas mulheres pra agora elas estarem entrando no único lugar que eu tinha paz e que eles não estavam inseridos. Eu acho que isso é meio que gera tanto ódio de uma parte desse pessoal, que até eu não tô generalizando porque eu mesmo tô incluído. Eu gosto de história em quadrinho, eu gosto de anime. Eu só acho que uma parte desse pessoal que usou os animes para lidar com as suas próprias frustrações não conseguiu lidar quando, entre aspas, essas frustrações também começaram a gostar das coisas que eles gostavam. Isso teria quase tão, na sua teoria, uma data de validade, né? Porque uma hora o raiz ele vai acabar desaparecendo, enquanto se permanecer
ainda no hype de coisas geeks, né? Porque a gente vive uma era, graças ao filme da Marvel, ao cinema, à Disney, um hype, né, das coisas geeks. Então, com toda a sua teoria, com o passar dos anos, o otaku ressentido, ele estaria diminuindo? Sim, pensando assim na minha lógica, eu acho que sim. Porque vai chegar uma hora que as pessoas que começarem a olhar anime, ler história em quadrinho, já vai estar acostumado a ter pessoas de todos os tipos consumindo esse conteúdo. Com isso, quem começar a entrar já vai ver esse ambiente como recheado de diversidade. Então eu acho que com o tempo, além de sumir meio que esses otakus, esses nerds ressentidos, eu acho que também existe a possibilidade de surgirem outros hobbies ou outras formas dessas pessoas ressentidas se encontrarem. Para aí sim eles poderem, sem querer, destilar o ódio e o pensamento errado que eles têm sobre certos tipos de pessoas. Faz sentido. E até, sabe que até eu achei interessante conversar contigo, porque eu fiquei pensando, será que isso acontece também no ambiente feminino? Porque assim, eu vou ser bem sincero, eu não conheço muito hobbies femininos. O máximo que eu já vi é muito a questão de fã-clubes, que é tomado como um hobby. Só que mesmo assim esse fã-clube, que muitas vezes lida com pessoas que têm dificuldade de relacionamento, quando eles chegam nesse hobby, ele é uma forma de unir pessoas. Porque muitas vezes fã-clubes são muito mais coletivos, eu fico na dúvida se as mulheres elas realmente têm uma melhor capacidade de socialização e se elas conseguem se unir melhor e não se sentir tão ressentidas, ou se também existem, entre aspas, grupos de ódio feminino contra as pessoas que elas se sentem reprimidas ou se sentem abusadas ou usadas. Tipo uma versão online do filme Meninas Malvadas, sabe? Que meio as que são ressentidas se juntam contra as outras. Não sei o que tu acha. Provavelmente vai acontecer muito assim também, mulheres. Porque acho que ser ou não socialmente adaptável, eu acho que não tem muito a ver com gênero. Mas uma coisa interessante é que, estatisticamente falando, no meio de mangás, assim, ou melhor, nos leitores da Jump, vamos nichar um pouco mais, são as mulheres que engajam mais, né? Então, elas são mais aptas a formarem grupos, enquanto os homens eles estão mais aptos por atividades individuais. Claro, não estou generalizando, né? Mas ao mesmo tempo, a gente vê uma questão muito forte de rivalidade feminina, sobre a questão do estereótipo que uma mulher, ela provavelmente odeia outras mulheres. O que, durante os anos, a gente vai vendo que isso foi uma questão muito mais social do que a pessoa realmente odiar. Mas você vê um grande exemplo que as pessoas, entre piadas assim, que dizem que se você vê uma mulher numa festa com o mesmo vestido que ela, a pessoa vai ficar furiosa. Mas se você vê um homem com a mesma roupa, eles vão tirar uma foto da risada. Tem esse estereótipo da mulher ter essa rivalidade, assim. Não sei se você já ouviu falar dessa comparação. Sim, sim. Então, as mulheres, elas tendem muito a se comparar. E por isso tem tantas campanhas falando assim que fala assim, a amizade verdadeira é de homem, porque a mulher é falsa. Mas isso é uma questão social, porque durante muitos anos a gente via a amizade feminina como uma amizade terceira. Então, eu acho que tem esse ódio ressentido em muitas pessoas, assim como tem em homens. Mas ele é uma forma diferente de demonstrar, sabe? Sim, sim. Bom, eu não sei se tu queria saber mais alguma coisa. Acho que deu pra entender bem a teoria. Que bom. Bom, só lembrando mais uma vez, pessoal. Assim, ó,
A gente não tá generalizando em nenhum momento, tanto quando falamos de homens, mulheres, quando falamos de otaku. É tudo só uma observação do que a gente vê acontecer muitas vezes, mas que não representa o todo. Então fiquem tranquilos, não cancelem a gente, não se desinscrevam no canal. Se quiser xingar a gente nos comentários, pode xingar a gente, não tem problema. Só tente não usar de palavras de baixo calão. E eu acho que é isso. Então, queria agradecer a Carol por estar aqui e escutar minhas ideias malucas e perguntar para ela se ela quer deixar uma forma do pessoal encontrar ela, onde é que pode ler o que ela produz ou ver as coisas que ela comenta sobre o dia a dia. Vocês podem encontrar através do www.genkidama.com.br. É por lá que você vai estar concentrado tudo que eu produzo. E também tem o canal no YouTube, raramente o grupo do Facebook e de vez em quando no Twitter, tanto no Twitter do Genkidama BR quanto no meu pessoal, o Carol Fakaya, que é Carol, meu nome mesmo, sobrenome Fakaya. Bom, eu, assim como a Carol, sou mais encontrado no portal do Genkidama, ultimamente produzindo mais vídeos e áudios do que textos. E se alguém quiser me achar no Twitter, é só botar lá Barcelos, com 2 L's, GKD. Então é isso, quem gostou, curte, comenta alguma coisa, se quer comentar, compartilha. É isso aí, valeu!